O México é um país com uma história bastante complexa. Há indícios de povos que habitavam a região há mais de 20 mil anos. Durante a época pré-hispânica, houve o apogeu das civilizações Olmeca, Azteca, Zapoteca e Maia, que durou aproximadamente 4 mil anos antes dos habitantes nativos entrarem em contato com a civilização europeia. Em 1519, o espanhol Hernán Cortés chegou à ilha de Cozumel e de lá se deu a invasão do atual território mexicano. A capital do Império Azteca foi destruída a partir de 1520. Sob suas ruínas foi construída a atual capital do México, Cidade do México. Junto aos militares espanhóis também chegaram em 1524 missionários que converteram os indígenas à fé católica. A colônia não desejava mais enviar riquezas para a Espanha. Esse foi o maior motivo para a declaração da independência mexicana. Foram feitos movimentos levantantes que logo foram abafados. Na madrugada de 16 de setembro de 1810, o padre Miguel prendeu as autoridades locais na cadeia e pôs os presos nas ruas. Depois, durante uma missa, conclamou a população a derrubar o governo, fato que foi denominado o Grito da Independência, realizado em um povoado chamado Dolores. A República foi proclamada em 1824. Entre 1846 e 1848, durante a Guerra dos Estados Unidos, o México perdeu uma série de territórios localizados no norte do país, áreas que hoje compreendem o estado do Texas, Nevada, Califórnia, Utah e Novo México. Durante o Porfiriato, no governo do general Porfírio Dias, foram construídos 19 mil quilômetros de vias férreas. Deu-se a integração mexicana através dos telégrafos, foram realizados investimentos estrangeiros e a indústria nacional foi impulsionada. A Revolução Mexicana, responsável pelo fim do Porfiriato, ocorreu em 1910 e custou a vida de 10% da população daquela época. As artes plásticas do México contam com a enorme riqueza herdada das antigas civilizações indígenas. Apesar da destruição sistemática do seu patrimônio artístico, monumentos e símbolos pré-colombianos efetuados nos tempos da colônia, os sítios arqueológicos pesquisados e por pesquisar são muitos e de grande interesse. As atividades arquitetônicas, sobretudo de edifícios religiosos, foi intensa a partir da conquista do território pelos espanhóis. A arte colonial é fruto não só do traseado das formas plásticas europeias para outro continente, mas também de sua adaptação à mentalidade e às tradições profundas de suas terras de adoção. O barroco mexicano do século XVIII, muito bem caracterizado, levou ao extremo a decoração deslumbrante de fachadas e interiores. Escultura, pintura e ourivesária foram postas a serviço dessa arte que tanto se arraigou em terras mexicanas. A cultura literária pré-hispânica era transmitida por tradição oral, pelo pouco que se conservou. Desse período, o escritor mais conhecido é o rei-poeta Nezahualcóyotl. No século XX surgiram importantes figuras nascidas no Ateneu de la Juventud, como Afonso Reyes, José Vasconcelos e Antônio Caso, que se tornaram expoentes da literatura e cultura mexicana pós-modernista. Com a Revolução Mexicana, surgiu o grupo dos contemporâneos, que, espelhando-se nos movimentos vanguardistas da Europa, em especial França e Espanha, criaram um movimento literário que rechaçava a literatura de caráter nacionalista. Os poetas Salvador Novo e Carlos Pellicer são escritores dessa corrente. Da chamada Geração de 52, Juan Rulfo, com a obra-prima Pedro Páramo, destacou-se. As raízes musicais do México estão firmadas na herança cultural deixada pelos povos pré-hispânicos. A música tradicional do país, por excelência, é o chamado som em português, cuja origem está no interior rural do país. A canção rancheira, ao lado do chamado som e da música mariachi, acabou por formar a música tradicional mexicana. Apesar do cinema, após sua expulsão na década de 1930, veicular a música mariachi como símbolo nacional do México, esta mantém sua popularidade em alta tão somente no estado de Jalisco. O esporte no México é praticado em diversas modalidades e organizado por confederações nacionais de esportes, sendo a principal o Comitê Olímpico Mexicano. O futebol é o esporte mais popular no México, seguido pelo boxe, beisebol, basquete, golfe, luta livre e charreada. O futebol tem sido jogado profissionalmente no país desde o início de 1900 e desde 1996 o país teve duas temporadas divididas ao invés de um longo período tradicional. Há duas divisões separadas e play-off da liga. Esse sistema é comum em toda a América Latina. O futebol mexicano é dividido em 4 divisões, começando com a Primeira Divisão de México, Primeira Divisão A, Segunda Divisão de México e Terceira Divisão de México.
As equipes são promovidas e rebaixadas pela Federación Mexicana de Futebol Associación. Rebaixamento é uma prática comum no futebol mexicano. Isso inclui com um clube da divisão da Liga do Topo se movendo para baixo e um lado da divisão da Liga Inferior a subir. A charreada é um dos esportes nacionais do México que consiste de uma série de eventos equestres. É um estilo de rodeio desenvolvido pelo povo do México que estava interessado em manter as tradições do charro vivo. O charro é um termo que se refere a um tradicional cavaleiro ou um cowboy do México, originário do estado de Jalisco. Se ligou? Vai segurar!